Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você abra 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 7 e 8 para começar. Depois nós vamos lá para Êxodo 12, onde está a raiz de tudo. Mas primeiro, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim, a minha NVI, diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. Obrigado, Deus, obrigado por ter o privilégio de estar na tua casa, ouvindo a tua palavra, te adorando, servindo. Obrigado por esse dia estar aqui, obrigado por tudo isso, nós te louvamos. Que o Senhor ministre nossos corações e que as tuas verdades, Senhor, se fixem como pregos em nossa mente, se fixem como pregos em nossos corações, ó Deus, e a nossa vida esteja em ti para a glória do teu nome, amém, amém. Bom, gente, existe uma conexão muito forte de Páscoa e ceia, né? Muito forte. Não são a mesma coisa, mas se tornaram de alguma forma. Mas antes de começar aí, eu acho que a gente precisava ver algo muito errado que acontece, né? Algo muito errado. Parece às vezes uma coisa inocente, mas nós que conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, conhecemos o seu plano, nós temos que estar atentos, né? Nessa época quando fala em Páscoa, né? Quando fala em Páscoa, o que vem na mente? Chocolate. Ovo de Páscoa, né? Coelho da Páscoa. E aí eu fico pensando, meu Deus, o que aconteceu, né? O que aconteceu para uma coisa tão gloriosa, tão tremenda, uma mensagem tão clara de Deus, de repente se torna numa oportunidade de vender um doce, né? De repente vem um coelho que não tem nada a ver com a história, né? Vem um ovo que não tem nada a ver com a história, né? E está aí, né? E aí as pessoas simplesmente não é Páscoa, eu tenho que comprar o ovo, né? Eu tenho que comprar o ovo porque é a Páscoa. E eu fico pensando que não tem nada com você, se você vai comprar, você vai dar para os filhos, você vai comer, fica à vontade, tá? Você pode falar. Só que você tem que entender o seguinte: nada disso, isso não tem nada a ver com Bíblia. Isso, chocolate, ovo, coelho, isso não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com nada. É muito importante que você saiba disso. E você está aqui, nessa noite, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque a Páscoa de Deus se realizou na sua vida. Você sabe o que é a Páscoa, você vive o que é a Páscoa, você experimenta o que é a Páscoa, e não é chocolate, não é doce, pode ter certeza disso. Você experimenta algo que é muito maior e que é algo muito melhor. Deixa eu dizer, o mundo que vai lá, que para ele a Páscoa é aquilo, ele vive na ignorância, ele vive na ignorância, uma ignorância que o leva à perdição. Mas glória a Deus que você está aqui, porque você tem um conhecimento que te levou para a salvação. Você sabe muito bem o que é a Páscoa, né? E nós vamos aqui meditar nisso, nós vamos aqui pensar nisso. Agora eu quero que você pense o seguinte: quando Jesus celebrou a ceia, ele estava lá em Jerusalém, mas ele não morava em Jerusalém. Jesus morava lá na Galileia, lá no norte. Mas ele veio porque justamente era festa de Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Os judeus falam peça, né? Festa de peça, da passagem. E os judeus, quando era festa de peça, eles iam todos lá celebrar essa festa lá em Jerusalém. E Jesus também foi festejar essa festa lá em Jerusalém. E quando você vai terminando ali os evangelhos, você vai ver Jesus dizendo assim para os seus discípulos: olha, daqui a 2 dias é a festa de Pêssah.
É a festa da Páscoa. E o Filho do Homem será entregue. Eles não entenderam muito aquilo, mas daqui a pouco eles chegaram e falaram: Senhor, onde o Senhor quer que nós preparemos a festa? Porque todos os judeus comemoravam ali aquela festa. E aí Jesus fala assim para ele: olha, vocês vão entrar na cidade, e quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro, um vaso de água na cabeça. Aquilo não era uma coisa comum, o homem não fazia isso, era mais as mulheres. Fala, vocês vão encontrar um homem. E aí vocês vão falar assim para ele: onde é o lugar que o meu mestre vai celebrar a festa da Páscoa, a festa da Páscoa? E aí aquele homem vai dizer para vocês onde vai ser. E aí aquele homem levou eles até um salão grande, e estava tudo ali preparado, a mobília estava ali, e ali então eles prepararam a festa daquela noite, né? Eles prepararam aquela festa ali, aquele ia ser o momento. E aquilo que eles estavam celebrando ali, aquilo que eles estavam realizando naquele lugar, era algo muito especial. E aqui é onde eu acho maravilhoso. Já fazia 1500 anos que aquela festa era celebrada. Desde que eles saíram do Egito, desde que o povo Israel saiu do Egito, desde o segundo livro da Bíblia lá, Êxodo, que aquela festa era celebrada. Não só em toda Judeia, Galileia, em vários lugares onde tinha um judeu, ele celebrava aquela festa. Então aquela festa era algo muito comum, aquela festa era marcante, aquela era uma festa milenar. Era uma festa milenar. Mas deixa eu dizer, naquele dia em que Jesus entra naquele cenáculo, naquela sala com seus discípulos, aquela Páscoa ali, ela vai ser uma Páscoa muito especial, né? Glória a Deus, glória a Deus. Milhares de Páscoa já haviam sido celebradas por milhões de pessoas, mas naquele dia, o Cordeiro de Deus estava ali para celebrar a Páscoa. Amém. Naquele dia, aquela Páscoa lá de centenas de anos, ela ia ter o cumprimento dela em Jesus. Amém. E vamos pensar assim, que ali não por Jerusalém, em vários lugares ao redor, alguns talvez não podiam viajar até lá naquela ocasião, mas em vários lugares você tinha, em várias casas, você tinha pessoas celebrando a Páscoa. Mas naquela casa ali onde estava Jesus, ali era algo maravilhoso, porque tudo que Deus havia predito, tudo aquilo que Deus havia profetizado, preparado, anunciado, estava se cumprindo em Jesus. Amém. Então eu quero que você pense aquele pequeno espaço ali, o propósito eterno de Deus estava se realizando. Ele pega aquele pão e diz: esse é o meu corpo. Ele pega aquele cálice e diz: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Agora algo diferente estava acontecendo ali, e aquilo que estava acontecendo era o cumprimento. A Bíblia fala assim que a lei tinha a sombra, mas em Jesus nós temos a realidade. Glória a Deus. Em Jesus nós temos a realidade. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí agora em Êxodo 12. E aqui nós vamos caminhar Êxodo 12. Aqui é quando a primeira Páscoa ela é anunciada. Nós vamos andando aqui, versículo a versículo aqui, a gente pensar que ali era só uma amostra, né? Vamos lembrar que quando eles vão celebrar essa Páscoa, aqui em Êxodo 12, eles estavam como escravos no Egito. Eles estavam oprimidos sob a mão de Faraó. Eles estavam ali numa situação assim muito agonizante, mas uma situação tão horrível que, só para vocês terem ideia, o Faraó mandou pegar os filhos deles que nasciam e matar. Imagina assim: olha, vocês vão lá na hora do parto, se for um menino, pega e joga no rio, né? Joga no rio como um sacrifício. Quando Moisés começa a vir ali e manda Faraó deixar o povo ir, Faraó fica com tanta raiva, oprime mais o povo que já trabalhava muito tinha que trabalhar ainda mais, eles eram escravos prisioneiros ali, mas Deus estava chegando com a libertação. Amém. Com a libertação. E ali ele já tinha mandado vários juízos sobre o Egito, mas chegou naquela noite e falou: agora vocês vão ver o que vai acontecer, porque o anjo da morte ele vai passar pelo Egito, ele vai passar por lá, é por isso chama passagem, vai passar por lá,
e aí o meu povo será livre. Vamos lá, capítulo 12, vou lendo alternadamente, vou ler versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês e o primeiro mês do ano. Esse vai ser o primeiro mês. Eu só quero dar aqui uma coisa que eu acho bonito. Era como se Deus dissesse assim: a vida de vocês começa agora, amém? Vocês vão começar a contar o tempo agora. E eu posso assim dizer, quem conhece o Senhor, quem sabe o encontro que teve com o Senhor, você sabe que foi quando Ele entrou na sua vida, que todas as coisas se transformaram e tudo se fez novo. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. Você está aqui porque tudo se fez novo na sua vida. É como se o dia que Ele entrou na sua vida, tinha muita coisa lá no passado, mas Ele entrou para dizer assim: eu risquei tudo, você vai começar de novo. Glória a Deus, glória a Deus. E aí aqui no versículo 3, diz assim: dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem o quê? Cordeiro, né? Coelho? Que dê? Cordeiro, né? Olha só, pega um cordeiro, ele diz: tome um cordeiro para a sua casa, para a sua família, para cada casa, cada família. Eu só vou aqui citar Atos 16:31, que eu lembro disso aqui: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Continuando aqui, versículo 5, não, versículo 4 diz assim: se a família porém for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. E o cordeiro ou cabrito será o que? Sem mancha, sem mácula, sem defeito. O macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Deus, Ele é Deus de detalhes, né? Deus é Deus de detalhes, porque as pessoas podiam vir assim, pegar esse aqui já está meio defeituoso, esse aqui tem a perna torta, esse aqui é cego, esse aqui não tem uma orelha, vou fazer esse aqui. Mas não, Ele falou: eu quero um cordeiro sem defeito. Sabe por quê? Porque Ele ia trazer para nós um cordeiro sem defeito e sem mancha. Aquele que ia morrer por nós era alguém que não tinha pecado, era alguém que não tinha nenhuma mancha na vida dele. A Bíblia fala assim lá em 1 Pedro 1,18: não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos comprados, resgatados da vã maneira de viver que nossos pais nos legaram, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, glória a Deus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, amém. É como se Deus dissesse: eu quero um cordeiro sem defeito e sem mancha, porque eu enviarei para vocês um cordeiro sem defeito e sem mancha. Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos continuando. Versículo 7, vamos para o 7 aqui. Isso aqui é: tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite o comerão, a carne assada ao fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Agora eu quero que você pense assim: eles lá dentro da casa, dentro daquelas casas, tinha um cordeiro. E na porta daquelas casas tinha um sangue do cordeiro. Aleluia. Eu quero que você pense assim, e aí é para nós nos alegrarmos, porque eles faziam isso e eles não entendiam muito, né? Eles apenas obedeceram. Deus mandou pôr o cordeiro, eu pus o cordeiro. Deus mandou colocar o sangue dele na porta, eu coloquei o sangue dele na porta. Deus falou que isso ia me proteger, então eu vou fazer porque Deus falou que vai me proteger. Eles não tinham a mínima ideia. Mas nós sabemos que o cordeiro está dentro da nossa casa e que o sangue dele está sobre a nossa vida. Amém? Você está entendendo, né? Você está entendendo como aquilo ia se tornar realidade muitos séculos depois, mas é que eles estavam obedecendo. E aí eu olho aqui no versículo 8, diz: naquela noite comerão a carne assada ao fogo,
com pães sem fermento. Eu já não sei se vocês já comeram, né? Os judeus, eles comem esse pão sem fermento, chama matzô, né? Ô, coisinha ruim. É ruim. Não vou dizer que é bom não, né? Não tem gosto de nada, né? Pensa, não tem sal, não tem fermento, não tem sabor, é a farinha ali com água, né? E eles comem aquilo e comem a erva amarga, né? Sei lá, almeirão, rúcula, agrião, né? Era isso que eles comiam. Eu fico pensando, de onde veio o chocolate? Chocolate tão gostoso, né? Mas não era isso que eles comiam. Era pão sem fermento. Mas por quê? Eles ficavam 7 dias. Não podia ter nenhum fermento em casa. Por quê? Porque biblicamente o fermento é pecado. Biblicamente fermento é realmente a iniquidade, a impureza. Então eles tinham que estar ali na casa deles durante 7 dias. Ali não podia ter nem fermento em casa, tinha que ser livre de fermento, né? Por isso Paulo aqui em 1 Coríntios 5:7, ele falou que nós somos uma massa sem fermento, porque Jesus tirou o nosso pecado. E porque ele quer que a gente viva uma vida sem pecado. Porque ele quer que a gente viva uma vida realmente sem qualquer iniquidade. Então vem as ervas amargas. E aí no versículo 11 diz assim: e assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa. Essa é a passagem do Senhor. E aí o Senhor vai passar por toda a terra do Egito. Aí versículo 12: naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Aleluia. Agora eu quero que você pense no que aconteceu naquela noite. Foi muito choro, foi muita lágrima, porque o juízo de Deus, até ali, eles com o coração endurecido, eles de alguma maneira afrontando o Senhor tinha dado uma ordem, o Senhor tinha dado a sua ordem, para que eles deixassem o povo. Até então ele estava ali resistindo, e agora o Senhor vai vir sobre aquele país inteiro, o país, podemos dizer assim, que era a nação mais poderosa ali da região daquela época, e agora o Senhor vai vir com juízo sobre eles. O anjo do Senhor vai passar, e onde houver filhos e filhotes, né? Morreram crianças, os filhos mais velhos morreram, os animais morreram, os animais mais velhos morreram, ali os primogênitos morreram. O juízo de Deus veio ali sobre todo o Egito. E o grande milagre é que quando aquele anjo da morte, ele passa sobre toda a terra do Egito, e a morte em toda a casa, e a lágrima em toda a casa, e a dor em toda a casa, e a juízo de Deus em toda a casa, mas naquelas casas onde estava o sangue do Cordeiro, né? Na casa onde estava o sangue do Cordeiro tinha festa e alegria. Amém. Na casa onde tinha ali o sangue do Cordeiro, então ali aqueles que estavam sob a proteção do sangue do Cordeiro, com eles não aconteceu nada. Então fora do sangue do Cordeiro tinha juízo, embaixo do sangue do Cordeiro tinha redenção, livramento e salvação de Deus. Você está entendendo, né? Deixa eu dizer, eles não entenderam tudo aquilo que aconteceu naquela noite, mas eles entenderam que aquele sangue daquele cordeiro que Deus mandou colocar, veio livrá-los. O juízo veio para quem não estava sob aquele sangue, mas para quem estava sob o sangue do cordeiro, houve livramento e redenção do Senhor. Eu quero dizer para você que você está aqui nesta noite, porque você está sob a proteção do sangue do cordeiro. Gente, eu fico olhando assim, era uma coisa tão simples, né? Eu fico pensando que naquela noite muito príncipe do Egito, muitos poderosos do Egito, colocaram seus deuses na frente da sua casa, colocaram ali as suas imagens na frente da sua casa, fizeram talvez ali os seus rituais na frente da sua casa, para impedir o anjo da morte, mas nenhum deles conseguiu. O anjo da morte veio e realmente ceifou vidas ali. Mas aquele povo simples, eles sabiam de uma coisa, e deixa eu falar aqui, conhecer a Deus
Deus é a melhor coisa do mundo, conhecer a revelação de Deus é a melhor coisa do mundo, receber a instrução e direção do Senhor é a melhor coisa do mundo. O anjo da morte passou e não tocou em nada do que era deles, porque eles estavam com o cordeiro dentro da sua casa e o sangue do cordeiro na sua porta. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Diz a Bíblia assim que onde havia o sangue do cordeiro, nem um cão moveu a língua, né? Nada, como se não tivesse acontecido nada, estavam ali guardados. A gente vive num mundo que compra esse ovo de Páscoa, como seu chocolate, nada contra isso, mas isso não vai livrar. Você está aqui lavado e redimido pelo sangue do cordeiro, e isso é maravilhoso. E o que eu mais acho lindo aqui é que Deus, ele vem e ele fala assim: e executarei o meu juízo sobre a terra do Egito e sobre todos os deuses do Egito eu executarei o meu juízo. Irmãos, a Bíblia fala assim: as coisas que os gentios eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejam participantes com os demônios. Então nós temos aí ao longo da história pessoas adorando seus deuses, colocando a sua confiança em falsos deuses, clamando por ajuda de falsos deuses, e esses deuses não são nada. Deus diz: eu executarei o meu juízo sobre os deuses do Egito, porque eu e só eu sou o Senhor. E aí eu vou lá para a cruz, eu vou lá para Colossenses 2,15, e lá está escrito assim que ele despojou os principados e as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus. Eu fico pensando que essa noite, quero uma noite escura, uma noite com muita tristeza em vários lugares, o anjo da morte ali passando, mas era naquela noite escura, era naquele momento escuro, era naquela noite assim tenebrosa por todo o Egito, era naquela noite que o Senhor estava mostrando o seu poder, era naquela noite que o Senhor estava vencendo os deuses do Egito, era naquela noite que o Senhor estava redimindo o seu povo. Amém? Era ali que ele estava fazendo. A gente olha assim para aquele período da morte de Jesus, e ele fala mesmo, né? Ele fala assim: agora é a vossa hora e é o poder das trevas. Ele morre lá na cruz, e a Bíblia fala que o céu se escureceu, a Bíblia fala que houve terremoto, a Bíblia fala assim que até depois daquele terremoto, alguns ressuscitaram ali, que o véu do templo se rasgou, mas foi no meio daquela escuridão, daquela aparente derrota, que o Senhor venceu para sempre. Amém. E ele venceu para sempre. Aí eu fico pensando, era uma coisa tão simples, era só um sangue ali na porta daquela casa deles, né? Era coisa simples, não era ouro, não era prata, não eram rituais complicados, não era disso, era só o sangue. E ali naquele dia não era muita coisa, era cruz. Aí eu tenho que lembrar sempre o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, né? Os judeus, eles querem um sinal. Os gregos, eles buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós que somos salvos, para vocês que são salvos, nós pregamos o Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis e as que não são deste mundo para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa linda aqui, né? Eles não compreenderam que aquele sangue ali era só uma pequena amostra, né? Uma pequena amostra de tudo. Versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir toda a terra do Egito. O meu sangue, esse sangue, vai ser o sinal, né? A gente não é capaz de olhar, mas nós somos pessoas
que andamos neste mundo cobertos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz: aquele que está na luz tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós não somos perfeitos, nós não somos, e é muito importante, nós não somos menos dignos de morte do que os egípcios. Aqueles que estavam dentro das casas, eles não eram menos pecadores, eles não eram menos merecedores do juízo de Deus do que aqueles que estavam fora das casas. Nós não somos menos merecedores de juízo do que aqueles que estão lá fora. Nós não somos melhores que eles. Nós também pecamos, nós também falhamos, nós também erramos com Deus. Mas a diferença é que nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Essa é a diferença. E aí, versículo 14, Deus diz assim: este dia, eu gosto aqui, este dia vos será por memorial. Este dia vai ser algo para vocês guardarem, para vocês lembrarem. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Deus é um Deus sábio. Eu falo assim que Deus tem a didática dele. Naquela época ninguém tinha a Bíblia para ficar lendo toda hora, né? Ninguém tinha nem celular para ficar lendo a Bíblia no celular toda hora, em qualquer lugar, em qualquer jeito. Não tinha, era muito pouca gente que sabia ler. Então Deus precisava que aquela mensagem ficasse fixada. Então o que vai ter? Vai ter uma festa. Nesse dia você vai comer cordeiro, nesse dia você vai pôr o sangue na porta, nesse dia você vai comer erva amarga, você vai ter pão sem fermento, você vai ter isso todos os anos na sua casa. E aí, olha só como Deus é sábio. E aí quando o seu filho perguntar assim: pai, por que nós estamos comendo esse monte de comida ruim aqui? Né? Por que a gente está comendo esse pão sem gosto, né? Por que nós estamos comendo essa erva amarga aqui? Mas tinha o cordeiro lá assado, gostoso, né? Por que nós estamos comendo essas coisas aqui? Aí você vai dizer para o seu filho: filho, nós estamos comendo isso aqui hoje, porque um dia nós éramos escravos lá no Egito. Um dia nós estávamos oprimidos lá no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a sua mão forte, com o seu braço estendido. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus mandou e falou: todo ano vocês vão celebrar isso, para que vocês nunca esqueçam, para memorial. E aí nós temos que lembrar, quando chega na ceia, o Senhor vai falar a mesma coisa: fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Deus queria que eles não esquecessem, as gerações viriam, mas não esquecessem do que Deus fez. Tanto na Páscoa quanto na ceia, a preocupação do Senhor: não esqueça, quando você pega o pão, quando você pega o cálice, você está celebrando a morte do Senhor, até que Ele venha fazendo isso na memória dEle, em memória dEle. E eu estava pensando nisso, e sabe uma tristeza que a gente tem? Quanta gente que vive nesse mundo aí, que ele esqueceu o que Deus fez pela vida dele. Se você já saiu alguma vez para evangelizar, você vai encontrar pessoas, e a pessoa vai dizer assim para você: eu já fui crente. E a pessoa vai dizer assim: não, eu fiquei não sei quantos anos na igreja. Talvez algum vai dizer assim para você: não, eu fui ministro de louvor. Infelizmente, talvez você vai ouvir alguém dizer assim: eu já fui um pastor, já fui um pregador, eu já fui professor de escola dominical. Você vai ver pessoas esquecidas das coisas de Deus. E aí é onde Deus tem aqui a preocupação de dizer para nós: não esqueça aquilo que eu fiz na sua vida. Não esqueça nunca aquilo que eu fiz na sua vida. Não esqueça que você era escravo e eu te libertei. Amém? Não esqueça que você estava oprimido e eu tirei a opressão de sobre a sua vida. Não esqueça que o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Não esqueça nunca isso, por estatuto perpétuo para sempre, até a eternidade. Não esqueça aquilo que Deus fez para você. Glória a Deus. E aí a gente volta para aquele dia lá no cenáculo, né? Depois de centenas de Páscoas comemoradas em vários lugares do mundo. Agora a Páscoa está sendo celebrada pelo Cordeiro em pessoa.
né? Vamos lembrar assim que eles vieram anos sacrificando aquele cordeiro da Páscoa, né? Eles não entendiam muito por que aquilo funcionava. Eles não entendiam muito por que aquele animal morrendo perdoava os pecados deles. Só sabia que o Senhor mandou, eu vou fazer como o Senhor mandou. Mas quando surge Jesus, e quando Jesus está ali à margem do Jordão, ali para se batizar, João Batista aponta para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele fala isso, e aí a gente tem que lembrar que em toda a Páscoa, os homens davam cordeiros a Deus, né? Aquele cordeiro, eles iam lá e oravam por aquele cordeiro, e consagravam aquele cordeiro a Deus. Era um cordeiro consagrado a Deus. E até aquele momento daquela Páscoa que Jesus vai celebrar, os homens estão dando cordeiros a Deus. Mas naquele dia tudo vai mudar, porque agora é Deus que vai dar o seu cordeiro para os homens. Agora é ali naquele cenáculo em Jerusalém. Agora a partir dali é ali naquele monte ali em Jerusalém que o cordeiro de Deus vai ser dado pelos homens. É agora que o sangue do cordeiro de Deus não é mais o sangue do cordeiro de ninguém, não é o sangue do cordeiro de pessoa alguma. Agora é o sangue do cordeiro de Deus que vai ser derramado a favor dos homens. Glória a Deus. E aí eu fico lembrando, tem 2 vezes que Jesus fala, e ele fala assim, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E aí, agora eles talvez não compreenderam muito aquilo, mas quando eles viram Jesus ali na cruz, ele entendeu, né? E aí eu fico pensando, não era uma coisa bonita de se ver, mas nós estamos aqui, porque o cordeiro foi levantado e nós viemos até ele. O cordeiro foi erguido e nós viemos até ele. E ele disse assim: quando eu for levantado da terra, então vocês saberão que eu sou, então vocês me conhecerão. E eu e você estamos aqui, porque nós sabemos quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o Cordeiro de Deus tirou o nosso pecado e nós estamos aqui. Glória a Deus. Lá nós tínhamos um cordeiro para cada família, mas agora Deus agora é como se Deus quebrasse as barreiras, né? E agora não é mais um cordeiro para cada família, agora é um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Glória a Deus. O cordeiro agora ele vai chegar e ele vai para o mundo inteiro. E a gente pensar alguma coisa, porque esses cordeiros, eles eram, cordeiro é um animal muito manso. Quem já viu cordeiro, animal manso demais, você faz o que quiser com ele. E aqueles cordeiros foram levados ali para serem mortos, né? Eles foram carregados para serem mortos. E quando a gente pensa em Jesus, não pense você, às vezes a gente vai assim, quem matou Jesus foi o Judas, que é o culpado, que entregou ele para ser morto. Foram os judeus, ali os líderes judeus que o entregaram. Foi Pilatos, foram os romanos, foi Herodes. Deixa eu dizer, nada disso é verdade. Jesus foi até ali porque ele quis. Jesus morreu naquela cruz porque ele desejou ser assim. Ele deu a vida porque ele quis dar. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida de mim, sou eu mesmo quem dou a minha vida porque eu quero. Amém. Esse cordeiro é um cordeiro voluntário. Ele é o cordeiro que se entrega. Ele não é um cordeiro que simplesmente é levado. Ele é o cordeiro que se deixa ser levado. Ele é o cordeiro que entrega a sua vida nas mãos do Pai. Ele é aquele que diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui porque esse cordeiro deu a sua vida por nós. Mas eu queria 2 coisas ainda que a gente pensa nisso. Porque quando eles, naquela noite de Páscoa, lá no Egito, eles foram libertos, vamos falar assim, politicamente, socialmente, economicamente, né? Eles eram um povo que vivia ali como escravos, e agora eles foram libertados para ir para a terra que Deus tinha para eles. Era uma libertação externa, né? Era uma libertação fora da vida deles, era uma libertação política. E quando Jesus vem, eles também estão esperando que Jesus seja um libertador político. Eles viviam sob o jugo romano, naquela época que Jesus vem. Eram os romanos que dominavam sobre eles, que oprimiam eles, que pegavam pesados impostos deles.
Então o pensamento deles era que Jesus ia ser um guerreiro poderoso, que ia destruir o trono romano e que ia estabelecer Israel como uma grande nação, e a partir dali começaria a era messiânica. E aí, só que eles não conseguiam entender, quando Jesus falava, não, eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou ser blasfemado, eles não conseguiam muito entender, porque eles não conseguiam entender que a maior escravidão do homem não é a externa, é a interna. É aquilo que amarra e prende o seu coração. Jesus disse, quem comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação que ele ia dar, quando estava preso naquela cruz, não era uma libertação externa, não, era uma libertação interna. Ele ia nos libertar dos nossos pecados. Ele ia quebrar as correntes dos nossos pecados. Ele ia quebrar as correntes de Satanás sobre a nossa vida. É isso que ele estava fazendo lá. Aquilo que ele estava fazendo naquela cruz era muito maior do que Moisés fez lá no Egito. Aquela realização de Cristo na cruz era muito maior, era muito mais poderosa, era muito mais profunda, era muito mais real, era muito mais eficaz, porque naquele dia lá naquela cruz, ele estava comprando a minha e a sua libertação para sempre. E aí deixa eu dizer, aquilo era algo provisório. Na verdade é até uma coisa triste, muitas daquelas pessoas que saíram do Egito nem sequer entraram em Canaã por causa da sua rebeldia, por causa do seu coração duro, né? E aquela libertação deles era uma libertação provisória. Mas deixa eu dizer, você que está aqui celebrando a Páscoa, você que está aqui celebrando a ceia, nós temos uma libertação eterna sobre a nossa vida. Jesus veio e conquistou para nós uma eterna salvação, aleluia, uma eterna salvação. Então eu quero que você pense assim, que naquele momento em que ele celebra a Páscoa, e ele pega, este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, dali a pouco ele estaria lá na cruz, cumprindo tudo aquilo que durante centenas de anos vem sendo ensaiado, vem sendo prometido. Toda aquela sombra agora vai se tornar realidade em Cristo Jesus. E eu e você estamos aqui porque essa realidade se tornou realidade na nossa vida. Levanta a sua voz e dá um glória a Deus bem alto. É glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deu para você entender o que é a Páscoa? Tinha aqui todo mundo vai entender, que eu estava falando isso para um outro grupo e ele não entender, né? Tem aquela ditada assim, você comprou gato por lebre, né? Então essa é uma expressão que a pessoa ia lá comprar para comer e tá assado mesmo, tá? E comia um gato, né? Sem saber. O pessoal vai no mercado, vai no lugar comprar o ovo, né? E está levando coelho por cordeiro. E aqui não vai funcionar para a vida dele, né? E aí eu queria só a gente pensar um pouquinho. Eu quero que você pense que você sabe coisas. Você está aqui porque você sabe coisas que muita gente não sabe. Essas pessoas que para ela aquilo lá é Páscoa, né? A gente vai lá, a gente compra, a gente chama de ovo de Páscoa, a gente, né, dá de presente, né? Não é essa a questão, como eu disse, né? Mas nós sabemos que não é aquilo, nós sabemos. Então eu quero que você pense que aquilo que você sabe é algo poderoso. Você sabe que Páscoa não é aquilo. Você sabe que aquilo não faz nada por sua vida a não ser te engordar. É verdade, né? Ele não vai fazer isso por sua vida a não ser te engordar. Mas você sabe que a verdadeira Páscoa é aquilo que Deus fez e que remiu você para sempre. Amém? Que trouxe você para sempre. Que colocou você perto de Deus para sempre. Saber isso, conhecer isso, é um conhecimento maravilhoso, tremendo e poderoso. Aquilo que nós sabemos é redentor. Aquilo que nós conhecemos de Deus é salvador. E ninguém pode tirar esse conhecimento de você. Glória a Deus, porque nós conhecemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, eu queria algumas coisas para a gente pensar aqui, participar da ceia. Eles comiam o cordeiro, né? E assim, Deus fala assim, comam o cordeiro inteiro, né? Inteirinho, cabeça, tronco, víscera, coma o cordeiro inteiro. E Deus quer que a gente coma o cordeiro inteiro. Deus quer que a gente coma o cordeiro na sua totalidade.
E aí eu pergunto, qual é o tamanho da nossa fome do Cordeiro? Qual é a nossa fome por Jesus? Qual é o nosso desejo de conhecê-lo, de amá-lo, de servi-lo, de viver perto dele, de absorvê-lo? Qual o tamanho da nossa fome? Quanto você quer do Cordeiro? Você quer só um pedacinho do Cordeiro? Ou você quer o Cordeiro todo na sua vida? Você quer a plenitude de Jesus na sua vida? Ou você quer apenas um pedaço de Jesus na sua vida? Fala assim, tem muitas pessoas que eles querem um pedacinho do Cordeiro. Ele vai no domingo à noite na igreja e pega um pouquinho do Cordeiro e sai dali, e no restante da semana, no restante dos dias, ele nem pensa em Jesus, ele não ora, ele não é a palavra, ele não busca Deus, ele não pede direção de Deus, ele não se humilha diante de Deus, ou seja, os dias vão ali, quando chega no domingo ele vai lá e pega mais um pedacinho do Cordeiro, pega mais um pedacinho do Cordeiro. Qual é a sua fome? Que fome que você tem do Cordeiro? O Cordeiro, ele quer estar inteiramente na sua vida. Ele quer estar plenamente na sua vida. Todos os dias é dia de ter o Cordeiro na sua vida. Todos os dias é dia de você se alimentar do Cordeiro, receber o Cordeiro. Receba da plenitude de Jesus na sua vida. Segunda coisa, permaneça sob o sangue. Eu não sei se aconteceu, mas pode ter acontecido, né? Sempre tem os curiosos assim. Então ele estava lá dentro da casa onde tinha o Cordeiro, ele estava dentro da casa onde tinha o sangue do Cordeiro, mas ele começa a ouvir um monte de gente chorando lá fora, Ele começa a ver um vulto lá, e ele fala, eu vou lá. E sai debaixo do sangue do Cordeiro. Eu não sei, que a Bíblia não fala não, tá? Estou só pensando aqui. O que será que aconteceu com ele? Com esse curioso, Às vezes as pessoas estão tão abençoadas, mas elas não conseguem perceber. Elas estão guardadas por Deus, mas elas não conseguem perceber. Às vezes elas só ficam olhando para o que não tem, ao invés de olhar para o que o Senhor já deu. Elas só ficam olhando para o que falta fazer, do que aquilo que o Senhor já fez. Elas só ficam percebendo o que tem de sofrimento, em vez de olhar o que tem de redenção. Ela não consegue, aí ela quer sair debaixo do sangue do Cordeiro. Deixa eu dizer para você nessa noite, permaneça embaixo do sangue do Cordeiro. Permaneça. Mesmo que seja chorando, permaneça embaixo do sangue do Cordeiro. Mesmo que você não sabe o que você vai fazer da sua vida por causa da luta que vem, permaneça embaixo do sangue do Cordeiro. Vai ser embaixo do sangue do Cordeiro que nós vamos vencer. Amém? Você pecou, é o sangue do Cordeiro que te purifica de todo pecado. Você falhou, você caiu, levanta e permanece embaixo do sangue do Cordeiro. Mas uma terceira coisa, isso aqui ele diz assim, se o Cordeiro for grande demais para uma família, chama outra família, para compartilhar o Cordeiro com vocês. E aí eu pergunto assim, deixa eu dizer, você está aqui, porque o Cordeiro de Deus está na sua vida, na sua casa. Você vai se assentar nessa mesa aqui, porque um dia ele bateu na sua porta, você ouviu a voz dele, você abriu a porta, ele entrou e ele se assentou à mesa com você. Então você vai se assentar aqui na mesa com ele. Por isso você vai. Então o Cordeiro está na sua casa, você tem um Cordeiro. Mas a pergunta é, com quem você está compartilhando o Cordeiro? Com quem? Ou você está guardando o Cordeiro só para você? Às vezes você sabe tanto, às vezes você tem tanto, às vezes você está tão abençoado, mas com quem você está compartilhando o Cordeiro? Deus já fez tantas coisas, você já aprendeu tanta coisa do Senhor, você já conhece tanta coisa do Senhor, e Ele não quer que você pegue isso que você aprendeu, isso que você tem, isso que você recebeu, e você esconda embaixo da cama, não. Ele quer que você compartilhe, que outras pessoas conheçam o Cordeiro de Deus que remiu a sua vida. Que outras pessoas possam também ser abençoadas pelo Cordeiro que te abençoou. Que outras pessoas possam ser salvas pelo Cordeiro que te salvou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí nós temos que nos preocupar. Alguém fala assim, em missões, eles falam muito assim, que o Evangelho ele é uma cultura, ele é uma supracultura, porque está acima de todas as culturas, mas que ele é uma contracultura. Tá? Então o mundo só conhece uma coisa, o ovo de Páscoa.
O mundo só conhece o coelho de Páscoa. O mundo só conhece essas coisas que é uma ilusão. Eu vou dizer assim, isso é um doce gostoso, né? Não vamos negar, para esconder a coisa mais importante que Deus fez por nós. A salvação de Deus. A coisa mais, não tem nada mais importante na história do que um dia em que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Não tem evento, momento da história, em nenhum lugar da história, nada que é mais importante do que isso, porque só a morte do Cordeiro naquela cruz nos conecta com Deus para sempre. E infelizmente, o mundo vive cego, o mundo fica ali com seu papel colorido, o mundo fica ali com seu gosto saboroso, mas ele precisa experimentar o gosto amargo dos seus pecados, para que ele possa experimentar um pão sem fermento, uma vida sem pecado, para que ele possa experimentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. E nós precisamos ser esse instrumento para falar para o mundo, para dizer para o mundo que aquilo ali é bom, que é gostoso, que você pode comprar, mas não é isso que Deus quer dizer para você. O que Deus quer dizer para você é: coloque o meu cordeiro dentro da sua casa, coloque o meu sangue sobre a sua vida e lembra daquilo que eu fiz para te remir e te salvar. Glória a Deus. Eu quero que você dê uma grande salva de palmas ao Senhor e que você fique em pé agora. Fique em pé agora. Enquanto os diáconos vêm, você vai baixar a sua cabeça e você vai orar. Só para você entender que a obra de Deus não começou quando Jesus morreu. Lá atrás, lá séculos antes, 1500 anos antes, ele já vinha de alguma forma mostrando o que ele ia fazer. E eu e você vivemos hoje dentro desse cumprimento. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio. E ele tirou o meu pecado. Baixa a sua cabeça agora, fala com o Senhor, pede perdão para o Senhor. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba desse cálice. Pai querido e amado, nós estamos aqui, Senhor, nesse tempo de Páscoa. Ó Deus, o Senhor é o Deus da história, o Senhor é o Deus, Senhor, da profecia. O Senhor é o Deus da revelação. O Senhor é Deus que comunicou coisas tão grandes e poderosas para nós, nos ensinou coisas tão grandes e poderosas para nós. Nós estamos nesta noite aqui diante dessa mesa, Senhor, porque o Senhor nos comprou com o sangue do Cordeiro. Deus, nós estávamos escravos dos nossos pecados, escravos de Satanás, escravos do mundo, e o Senhor nos redimiu. Obrigado, Senhor, obrigado. E nós agora nos assentamos nessa mesa, Senhor, a mesa, Senhor, que o Cordeiro colocou para nós, serviu para nós, Senhor, a mesa do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus maravilhoso, obrigado. Nós pedimos perdão, Senhor. Toca nossos lábios com o sangue do Cordeiro. Toca nossos olhos com o sangue do Cordeiro. Toca os nossos ouvidos com o sangue do Cordeiro. Nossas mãos com o sangue do Cordeiro. Toca nosso coração, nossa alma, o mais interior do nosso ser com o sangue do Cordeiro, ó Pai. Ó Deus, e que nessa noite aqui nós sejamos purificados e lavados. Ó Deus, se há sentimentos ruins, pensamentos ruins, vontades ruins, esse fermento ruim, Senhor, tira esse fermento ruim da nossa vida hoje, Senhor, tira. Nós queremos os asmos da sinceridade, da verdade, os pães da sinceridade e da verdade. Deus, nos transforma um pouco mais, nesta noite, Senhor. Nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá, nós vamos consagrar.